Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer muito grande contar com a sua audiência aqui. E eu digo para vocês, lembra aquele efeito dominó que começou com a quebradeira de bancos lá nos Estados Unidos recentemente? Com o Banco do Vale do Silício que quebrou e levou junto consigo uma série de bancos junto? Lembra que no Brasil também aquela situação muito estranha que aconteceu com as lojas americanas e isso gerou uma crise de crédito, porque as empresas, os bancos tinham emprestado muito dinheiro para várias empresas e agora com a quebradeira de muitas empresas no Brasil, os bancos estão com receio de emprestar dinheiro e não conseguir receber de volta. Sabe isso? Primeiro caso, reação em cadeia. Segundo também, reação em cadeia, efeito dominó. Agora, existe uma possibilidade que isso aconteça no cenário midiático nacional. Isso porque as demissões lá de jornalistas de alto nível lá na Rede Globo podem estar agora dando ensejo para um efeito dominó de demissões nas outras emissoras também. Não só demissões, mas redução de salário e talvez até outros problemas de reestruturação. Vou explicar isso tudo em detalhe para vocês. É importantíssimo você entender isso, porque a maneira como a estrutura de comunicação se transforma e se movimenta no Brasil, ela mostra para nós muitos passos e evidências de como os jogos de poder estão se transformando por aqui, tá? Antes de entrar no assunto, gostaria de fazer para você o convite de você estar conosco no nosso curso Manual de Sobrevivência 2023, link aqui embaixo. A gente vai estudar lá educação financeira, realidade espiritual do final dos tempos, jogos de poder lá fora e como eles se traduzem aqui dentro. Indispensável, conteúdo vital para você estudar neste ano. Vai fazer uma inscrição e vai estudar um ano inteiro com a gente, muito importante. Além disso, fica o convite também para vocês estarem conosco, dando uma olhada no nosso livro, que é o livro novo, O Mínimo sobre o Manifesto Comunista. Promoção de lançamento, links aqui embaixo. Vamos lá para o conteúdo então. O que está acontecendo então, pessoal? A história é a seguinte: muitos profissionais lá de várias das emissoras, como o SBT, Record e Band, conversaram com alguns jornalistas. Eu vou deixar o link aqui embaixo da matéria, uma matéria do Terra, e o que eles falaram traz ali uma boa posição para você entender como é que está esse cenário. O que eles estão dizendo? Esse negócio da Globo fazer a sua reestruturação e também mandar para a rua vários profissionais antigos e os profissionais mais caros, isso aí deve impactar todo o sistema de trabalho, o cotidiano do trabalho em todas as outras grandes emissoras, tá? E o que eles estão temendo é exatamente isso que eu falei para vocês, um grande efeito dominó. O que eles estão temendo então? Qual que é o argumento, né? Se até a Rede Globo, que é a empresa mais rica e poderosa, está cortando gastos, então a gente precisa cortar também. Esse é o grande argumento. Se até a empresa que tem mais audiência, mais propaganda, mais publicidade, mais dinheiro, mais renda, mais lucro, está cortando, então a gente pode cortar também. Ou seja, criou-se um argumento de legitimação para que as outras empresas também façam ali um enxugamento de gastos e cortes de equipe, tá? E é claro que essas negociações podem envolver redução salarial, mudança de dinâmica de trabalho, pessoas saindo de uma empresa e indo para outras para ganhar menos, então pode gerar um cenário muito negativo aí para eles, é essa que é a tendência, né? Então, principalmente os profissionais mais veteranos, com salários mais caros, estão aí com uma grande preocupação para o futuro. E o problema é esse, né? Se você tem um profissional tarimbado, já antigo no mercado, que ganhava muito numa Rede Globo, ele, para se recolocar no mercado, sempre é mais difícil, né? Porque o que às vezes, né, você vê nas grandes reportagens, eles levavam esse jornalista veterano que ganhava bem, mais uma equipe de 5 pessoas de áudio, vídeo, de produção. Os profissionais mais novos chegam a ganhar 8 vezes menos e fazem tudo sozinhos, porque sabem operar câmera, sabem operar áudio, às vezes eles mesmos viajam sozinhos e conseguem produzir
o conteúdo com uma equipe, em vez de 5, com uma equipe de uma única pessoa, ganhando 8 vezes menos. Então, com um profissional desse, eles conseguem aumentar o seu quadro de funcionários com 8 pessoas, multiplicar em 8 vezes, né? Então, você vê assim, excelentes profissionais que estavam ali já há muitos anos fazendo um trabalho já consagrado, que hoje em dia não conseguem mais se recolocar no mercado, né? Um exemplo que a gente vê aqui de exceção é o caso do Carlos Tramontina, né? Que ele, depois de um ano saindo da Globo, ele conseguiu ali uma vaga na CNN. Lembrando que o cara trabalhou na Globo por nada mais, nada menos do que 43 anos, né? Mas infelizmente a tendência é que muitos desses veteranos que saem da Globo tenham dificuldade de conseguir se recolocar em outros canais mais importantes, né? Então, esses profissionais mais veteranos que ainda estão trabalhando e os que foram desligados estão tentando procurar ali outras fontes de renda, produzindo conteúdo mais online, né, na internet e tal. Mas o que é importante de pontuar é que essa preocupação toda não está restrita ao universo jornalístico. O universo da dramaturgia também aí está muito complicado, muitas pessoas sendo desligadas. Inclusive, o que tem sido comentado, né, é que várias pessoas que às vezes não são cristãs e não gostam muito de conteúdo bíblico acabam tendo ali que baixar a bola e aceitar, por exemplo, um novo emprego numa TV Record para participar de uma produção ali de uma história da Bíblia, né? Então, é o que está acontecendo com muitos desses figurões, né? Ou então, a outra opção que eles estão vislumbrando, que cada vez a gente achava que ia progredir muito, mas ficou bem enxugada, são aquelas plataformas de streaming que acabam investindo em teledramaturgia produzida aqui no Brasil mesmo, né? Só que aí não tem aquele prestígio enorme da audiência gigantesca que a televisão traz e também os salários acabam sendo menores, né? Então, essa dificuldade financeira das emissoras aí está trazendo uma mudança total na dinâmica do fluxo de informação e do fluxo de produções da teledramaturgia. Isso tem um impacto gigantesco na realidade do país, porque você sabe que a maneira como a informação circula e a maneira como a cultura televisiva vai se transformando muda também a sociedade, né? Então, o pessoal ali está já se programando para um plano B. Agora, tem um grupo ali de profissionais nesse cenário que são aqueles que têm maior chance de não perderem os seus empregos, né? Por quê? Hoje a gente já observa uma tendência que a maioria dos profissionais que estão sendo desligados são os profissionais com muito tempo de casa e com salários muito elevados, né? Não é coincidência, então, por causa disso, que os veteranos ali são a maior presença nas listas de demissões, né? Agora, parece que, mesmo entre os profissionais mais antigos, existe um grupo ali que está sendo mais protegido, que é o grupo daqueles jornalistas que eles não só chegam lá para ler a notícia no teleprompter, mas são jornalistas que correm atrás da notícia, que têm fontes ali muito quentes, que passam ali informações em primeira mão, de forma que a emissora consegue dar a informação em primeiro lugar, né? Então parece que hoje existe uma tendência maior de dispensar profissionais que só chegam lá, estão preocupados só passar uma maquiagem, ficar ali em frente à câmera, ler o teleprompter e acabou, né? A ideia que está surgindo nesse meio é que para ler notícia qualquer um pode ler, não precisa nem ser jornalista, pode ser até um ator, né? Então a expectativa é que o profissional ele entregue mais, ele seja mais proativo, né? Então a ideia é que os profissionais que tendem a permanecer são aqueles que mantêm o espírito investigativo, né? Essa postura autônoma, proativa de correr atrás da informação a todo momento, né? E são aqueles profissionais que às vezes numa matéria ao vivo eles dão uma acrescentada informações que eles levantaram por conta própria, não dependendo só da equipe de redação lá, né? Não ficam acomodados diante da câmera.
Então, parece que esses têm uma chance menor de serem substituídos por profissionais mais jovens ganhando um salário inferior, né? Só que eles esquecem que o grande problema disso tudo não é só a conjuntura econômica e os gastos, é o encaminhamento da notícia, é o viés noticioso. Infelizmente, a maioria dessas matérias, desses estudos, desses levantamentos, não leva em conta isso. Sempre vai falar da conjuntura econômica. Uma exceção, que eu já fiz vídeo falando aqui sobre isso com vocês, é a CNN, que recontratou, por exemplo, o Caio Coppola e voltou com um debate colocando de um lado pessoas com uma visão de mundo mais progressista, de outro lado pessoas com uma visão mais conservadora. Isso aí foi uma boa sacada deles, porque não adianta só cortar gasto, tem que entender o que o público está querendo ver. Parece que nesse momento só a CNN entendeu isso. E a pergunta que fica é, será que as outras emissoras vão entender? É o que a gente está na dúvida aqui, querendo imaginar e vislumbrar. Eu convido você para deixar a sua opinião aqui embaixo também. Você acha que as outras emissoras vão perceber que não é só um problema de dinheiro a menos entrando, é um problema de que o público não quer ouvir o que eles estão falando, ou pelo menos não gostam do encaminhamento que as notícias têm recebido nessas emissoras? O que você acha? Dê sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas tem que é bom. Fica o convite para vocês estarem conosco no Manual de Sobrevivência 2023, Educação Financeira, Realidade Espiritual do Final dos Tempos, os Jogos de Poder lá fora e como influencia aqui dentro. Você vai fazer a inscrição uma vez, vai estudar um ano inteiro com a gente, tá? Vale muito a pena. E também o meu novo livro, O Mínimo sobre o Manifesto Comunista, links aqui embaixo. Um abraço, até breve, se Deus assim permitir. Um abraço aí, valeu!